Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa casa. Quem eu não pude abraçar, sintam-se abraçados. E mais uma vez estamos aqui para a palestra, para o tratamento, para o passe, para a evangelização. Então vamos lá, né? Começando a dar as boas-vindas para as pessoas que estão online. Nossa, não enxergo, Felipe. Tem um negócio tampando aqui. Só um minutinho, gente. Ali não vejo. Obrigada. Então, boas-vindas a Bia, minha irmã caçula, a Fátima, que está sempre conosco, a Sueli, nossa amiga, quem entrar depois, quem entrar outro dia, sejam todos muito bem-vindos. E vamos então fazer a nossa prece. Eu convido a todos para fechar os olhos, ser envolvidos pelo anjo da guarda, esse espírito amigo que nos acolhe nos seus braços protetores, que fala conosco pelos fios do coração. E junto a ele, junto à espiritualidade da casa, que já passeia por todas as cadeiras, por todos os irmãos ligados a nós online, nós dizemos: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o Senhor, teu santo e bendito nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. E hoje a gente tem a alegria desse amigo querido da nossa casa, que é o Davi Florim. Já fazia um tempinho que ele não vinha. Então é com você, amigo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez nessa casa tão importante, tão especial, essa casa que nos acolhe tão bem, né, todas as semanas, e que realmente cada semana a gente aprende um tiquinho de informações novas e muitas vezes informações que naquele momento a gente não imagina de que maneira tais informações podem nos beneficiar, mas em algum momento é igual um livro. Quando a gente lê um livro, o livro ele tem ali centenas ou milhares de lições, mas a gente sempre decora uma ou duas, e naquele momento que a gente precisar, a gente vai se lembrar dessas informações. A palestra hoje, isso também passa, né? Nós passamos por dificuldades, por momentos, por situações, e quando estamos vivendo situações difíceis, a gente muitas vezes acha que aquele momento não passa, que aquilo não vai passar nunca, que aquilo é uma dificuldade que não tem realmente como a gente se livrar. O Espiritismo ele nos ensina que nada é estático na vida, né? Tudo, portanto, passa, a dor passa, mas a alegria também passa. Os dias bons, eles passam, dão lugar para os dias difíceis, que também passam, e novamente nós temos os dias bons, né? O Tim Maia tem aquela música, um chora enquanto o outro ri, é bem assim. Nesse exato momento, as filas de hospitais, né? As UTIs estão lotadas, muita gente precisando, e aí um dia essas pessoas estarão recuperadas, e nós estaremos no médico, precisando de prece, de oração, porque realmente a vida é uma grande roda gigante, né? Por um momento nós estamos lá no alto, e parece que estamos inatingíveis, que somos inatingíveis. E aí a roda gigante ela desce, e aí nós ficamos mais suscetíveis a provas. O próprio Chico dizia que a vida é feita de intervalos. É como uma sala de aula. Nós temos os intervalos, pois caso contrário,
a vida se tornaria insuportável, né? Imagina só a pessoa vivendo uma prova o tempo todo, alguns espíritos passam por isso, e deve ser muito difícil. Agora nós não, nós passamos pelas provas, mas nós também temos os momentos de refazimento, vamos viajar, passeamos, distraímos, né? E se a gente for notar, boa parte da nossa vida, ela é feita por momentos bons. É que os momentos difíceis chamam mais atenção, eles castigam, e aí a gente se prende muito àquilo. A gente pode comprar um carro hoje, e a gente fica feliz com aquele carro, uma semana, 15 dias, daqui a pouco perde a graça. Mas quando alguém nos fere, quando a gente se machuca, quando a gente passa por uma situação, aquilo realmente causa um mal-estar tremendo, né? E a gente não se desliga daquilo. O mesmo acontece em relação à raiva, quando a gente sente raiva de alguma coisa, raiva de alguém, e aquilo nos castiga até que, através da prece, a gente consiga se libertar daquela situação. O Emmanuel, ele diz que as provas não surgem para nos punir, mas para nos educar espiritualmente. São instrumentos de crescimento, oportunidades de fortalecimento da fé, da paciência e da confiança. E ele diz assim: as dificuldades são lições que não se repetem se forem bem aprendidas. É uma professora, né? No livro, não me lembro se é Contos desta e Outra Vida, de Humberto de Campos, ou Irmão X, que é o mesmo espírito, lá fala sobre o anjo cinzento. E é muito em relação a isso. É um anjo que para ao nosso lado quando nós não conseguimos identificar e escutar os outros anjos que Deus nos presenteou. Então, durante a vida, Deus nos apresenta vários anjos. O anjo azul, o anjo verde. Cada anjo representa um anjo, por exemplo, significa mãe, nossa mãe, né, nosso pai, que nos ensina, tenta nos ensinar, e muitas vezes a gente dá de ombros. E um outro anjo são os professores, e muitas vezes a gente dá de ombros. Aí o outro anjo é aquele casamento que serve para quê? Para nos edificar. E nós muitas vezes damos de ombros. Aí Deus manda um outro anjo, que são os nossos filhos, que também estão aqui para nos ensinar. E muitas vezes nós damos de ombros. E aí Deus manda um anjo que não faz festa, não faz nada. Ele chega com um semblante triste, para do nosso lado. E é um anjo cinzento, que significa a enfermidade. Esse, geralmente, as pessoas escutam. Não teria que ser assim. Mas o livro ele nos mostra realmente que muitas vezes a gente opta em evoluir através da dor, né? Cada um tem uma facilidade para identificar ou não esses anjos que a vida nos apresenta. Chico Xavier um dia chegou com uma dor no peito, ele sofria muito de angina, e ele tinha que fazer os trabalhos mediúnicos lá em Uberaba, né? Ele realizava os trabalhos, muita gente ia até lá, saía de longe. Uberaba era uma das cidades mais visitadas do Brasil, enquanto Chico esteve vivo, encarnado, e ele tinha que atender aquelas pessoas. Porém, ele estava com uma dor no peito muito complicada, muito difícil de suportar, e Emmanuel chegou com toda a calma do mundo, falou: Chico, está complicado, está difícil ser o seu guia, ser o seu mentor, você com essa... Falou: mas eu estou com uma dor que não passa. Calma, isso vai passar. Pega um papel e uma caneta, né? E aí pediu para escrever: isso também passa. Simples. Ah, legal. Só que isso vale para os momentos bons, isso vale para os momentos ruins, isso vale para todos os momentos, né? Que aquilo realmente passa. E a gente sabe, os momentos bons, eles dão lugar para momentos difíceis, os difíceis dão lugar a momentos bons, e essa roda gigante que a gente falou no começo. E aí o Chico ele conta uma outra história. Um rei, em profunda angústia, pediu a um sábio algo que o consolasse nos momentos de dor e o alertasse nos momentos de orgulho. O sábio lhe entregou um anel com a inscrição: isso também passa. Nos dias de sofrimento, o rei encontrava consolo, nos dias de glória encontrava humildade.
Chico costumava dizer que essa frase resume um dos maiores aprendizados da vida espiritual. Nem o sofrimento é eterno e nem a alegria terrena é definitiva. Eu acho que todo mundo aqui já viveu momentos difíceis, né? Na vida pessoal, no trabalho, aquele chefe que não gosta de nós, né? E a gente às vezes também não gosta tanto da pessoa que é nosso superior. Isso eu digo em relação aos empregos que todo mundo já teve. E aí a gente acha que aquela situação não passa, né? Hoje eu tenho um chefe muito bom, mas já tive alguns chefes bem complicados. E achava que aquilo não ia passar de forma alguma, mas sempre passa. Né? São ciclos. A vida ela é feita de ciclos. E a gente muda constantemente, né? Constantemente a nossa vida está mudando. Eu me recordo, a Ana sabe, já contei isso algumas vezes aqui, em 2006, 2007, eu estava afastado do espiritismo e eu via muitos vultos, muitos, era perturbador. Para mim, era algo que me atrapalhava. Eu chegava da faculdade à noite e aquele caminho de guardar o carro na garagem, eu morava aqui perto do cemitério, parar o carro na garagem, entrar no quarto, era um filme de terror que eu via sombra nas paredes, era um negócio horroroso. Aí eu tinha uma médium, uma amiga nossa, amiga da família, um dia eu fui lá, e ela falou que se tratava de um parente que havia desencarnado havia poucos anos. Passou aquele momento, ficamos todos emocionados por conta desse parente, mas eu prometi não voltar mais em um centro espírita, porque realmente eu tinha medo daquilo, eu estava apavorado, com medo de ver espírito, né? Eu já vi algumas vezes, mas havia um certo medo. Durou 3 anos a promessa. Eu tive cólicas renais terríveis, fui num centro que realizava cirurgias espirituais e as pedras simplesmente desapareceram. Evaporaram, fui no médico, o médico não acreditou e eu tive uma satisfação de ver aquele rosto dele duvidando do que realmente havia acontecido, e de fato aconteceu, as pedras evaporaram ao toque das mãos, como em um passe, né? Então as pedras desapareceram e aí eu voltei para o espiritismo, ainda sem entender o porquê daquelas cólicas renais. A gente não entendia, falei, poxa, quando a gente sofre uma dor, e eu era muito imaturo na época, dava socos na parede, porque não tem posição. A cólica renal é um negócio horroroso, você não tem posição, você fica em pé, dói, você senta, dói, você deita, dói, não tem posição. E aí eu fiquei esses 7 anos no espiritismo, estudando, fazendo palestra, um monte de coisa. Minha esposa engravidou, perdeu a nenê, faleceu com poucos dias, e aí foi uma dor tremenda. Somente aí eu compreendi a finalidade das cólicas renais, porque elas me devolveram para o espiritismo, e hoje eu posso falar isso sem sombra de dúvida. Não fosse aquelas cólicas, as cólicas foram o anjo cinzento, né? Que a gente compara com o livro, não fosse as cólicas, certamente o enfrentamento daquela fase difícil teria sido muito mais complicada, né? Minha esposa depois ela foi no médico, ela descobriu que ela tinha trombofilia, tratou com inoxaparina, com aquela injeção na barriga todos os dias, né? Engravidou de novo, e hoje eu tenho 2 filhas em casa. Então, assim, as coisas elas realmente acontecem da forma como elas têm que acontecer. Aquele momento difícil a gente não sabe hoje por que daquilo. Mas eles tem uma razão. Um dia a gente entende o porquê daquilo, né? A dor ela é o cão pastor de Deus. Já disse certa vez o Haroldo Dutra Dias, quando a gente está fora da rota, vem igual no rebanho, né? O rebanho está fora da rota, o cachorrinho vai lá, belisca o calcanhar das ovelhas e eles voltam para o caminho, né? Quando eu optei em ficar longe do espiritismo, sem dúvida alguma foi um desvio de rota, e aí veio a dor, me devolveu para o caminho certo, porque era aquele momento, aquela situação que eu precisava para enfrentar com um pouco mais de facilidade, se é que a gente pode dizer assim, aquele momento de dor. Isso vale para todos nós, né? De certa forma, nós somos privilegiados por estarmos em uma doutrina que nos explica as coisas, né? Na pandemia, eu acho que todo mundo
perdeu alguém que ama, ou alguém muito próximo, ou algum conhecido, né? Foi um período de muitas dúvidas, todo mundo com medo. Eu trabalhava na época no SBT, e eu me recordo que eu tinha que escrever aqueles textos. Ontem foram entubadas 5 pessoas, e aquilo criava um mal-estar, porque eu achava que eu estava correndo risco. Eu tinha minha filha em casa, minha esposa, né, centenas de sonhos, e a gente se via ali com uma nuvem acima da cabeça, só nos restava confiar, né, todo mundo com medo do dia seguinte, daquele vírus invisível, e passou, né? Isso também passa. E naqueles dias sombrios a gente não imaginava que passaria, de certa forma, tão rápido. O Divaldo, por volta dos 40 anos, ele também sofreu com uma dor semelhante ao que o Chico havia sofrido, né? Uma dor no peito, muito forte, e ele tinha os trabalhos para realizar na Mansão do Caminho, ele tinha que fazer uma palestra lá, e ele se queixando de dores no peito, e a Joana de Ângeles aparece para ele e fala para ele: por que você está deitado? Tem trabalho. Dá uma bronca nele, né? E ele disse: estou com muita dor. Ele falou: faz a palestra. Vai lá fazer a palestra. Mas eu estou com dor. Faz a palestra. Ele foi e fez. As dores cessaram. Ele nunca mais teve nenhuma dor no peito e viveu até quase 100 anos. E isso foi por volta dos 40. Né? Quando a gente trabalha para ajudar o próximo, de alguma forma, nós somos beneficiados. Né? O Richard Simonetti fala que se o malandro soubesse a eficácia do bem, da prática do bem, faria o bem por malandragem. Porque quando nós praticamos o bem, qualquer pessoa de nós aqui tem a oportunidade em algum momento de fazer caridade para alguém na rua. Aquilo nos gera 4 horas de bem-estar. São 4 horas que nós ficamos mais felizes. Aquela satisfação que nós não sabemos de onde vem, né? Mas ficamos felizes. Poxa, intimamente estamos mais felizes. Aquilo também vicia. Do jeito que o cigarro vicia, a bebida alcoólica vicia, a droga vicia, a prática do bem também vicia. Ela gera em nós a liberação de algumas substâncias no cérebro e aquilo vicia. É como fazer uma caminhada, correr na rua, né? Tudo isso vicia. E a gente quer cada vez mais, quer praticar o bem, quer fazer o bem. O Simonetti fala muito em relação a isso, né? Que se o malandro soubesse a eficácia disso, praticaria o bem por malandragem. A dor, quando acolhida com confiança em Deus, não tem a última palavra. E o Divaldo disse uma outra: quando entregamos a dor a Deus, ela deixa de ser um castigo e passa a ser um instrumento de crescimento. A dor sempre nos fortalece, pessoal. Com o passar dos anos, a gente vai se tornando mais cascudo, né? E aí passa por uma coisa ou outra, nós já sabemos que aquilo vai passar. Naquela situação que eu já narrei aqui, de 2017, parece que foi ontem, mas já são quase 10 anos. Eu me recordo que eu saía, na época eu trabalhava na TV Clube. Eu saía da Clube, tinha uma banca de jornal no 9 de julho, eu podia ver a minha esposa 1 hora por dia, porque ela estava na UTI. Ela voltou para o hospital depois que a minha filha desencarnou, com a pressão nas alturas, né, e ficou internada mais 1 semana, 10 dias, alguma coisa assim, e eu podia vê-la 1 hora por dia, só. Então eu trabalhava de manhã, eles queriam que eu ficasse em casa, falei: não posso, minha cabeça estava muito ruim, eu preciso trabalhar. E eu trabalhava, saía do trabalho, ficava ali conversando até dar o horário, ia no hospital. Enquanto eu estava com ela no hospital, a vontade de chorar era imensa, a gente se segurava, e antes eu ia na banca de jornal e comprava uma série de coisas.
revista de fofoca, revista de... tudo, qualquer revistinha que tinha na banca eu comprava. E esses dias eu lembrei dessa história, nem lembrava mais. Ela comentou, a gente está assistindo uma série na TV, baseada nos romances de Agatha Christie, né? E um dos livros que eu comprei foi da Agatha Christie, e ela comentou que sobre esse livro, que naquela época e tal, eu comprei para ela, e essas coisas elas marcam, né? São pequenas historinhas que elas marcam. Eu recordo também, Ana, teve um dia eu estava ali por perto, e ela, naquela sacada do Hospital São Paulo, ali na esquina da Eliseu Guilherme com a Visconde Inhaúma, tem uma Sodier Doces. E ela ali da sacada me ligou. Falou, Davi, você está por perto? Vontade de comer um bolo. Nós não damos valor para isso no dia a dia. Ninguém dá valor para isso. Eu parei, falei com o meu amigo que estava dirigindo, o cinegrafista, a gente parou ali, comprei acho que uns 2 sabores diferentes, daqueles com marshmallow, aquelas coisas diferentes que eu sabia que ela ia gostar. Não poderia ter entrado no hospital, calculo, com aquele bolo, mas a enfermeira, ela entendeu a minha dor e a dor da minha esposa, ela entrou, ela comeu o bolo, ela ficou feliz da vida, e aquilo a satisfez um pouco. Dias depois ela voltou para casa, teve alta, e a nossa vida foi seguindo. Aquilo também passou. Eram dias muito difíceis, mas passaram agora, e aquilo nos fortalece, né? Aquilo realmente nos fortalece. Os nossos momentos de dor, eles de fato nos fortalecem. Cada momento que a gente passa, porque se a gente for parar para pensar, nós já passamos por N situações em outras encarnações, em outras existências, já passamos por muitas situações. E a gente sempre vence as situações difíceis. A pessoa que está internada hoje numa UTI, ela já esteve outras vezes, ela não se lembra, mas sempre vai passar. A gente sempre se recupera de um jeito ou de outro. O Dr. Bezerra de Menezes estava com um filho com uma febre altíssima, e ele sempre foi um médico muito bonzinho, mas um médico homeopata. E o filho estava ali numa situação muito complicada, muito complexa, no Rio de Janeiro do século XIX, não tinha asfalto, era aquelas ladeiras, aquelas ruas de terra com mato, né? Só para a gente contextualizar, não tinha aquela energia elétrica que a gente observa hoje, as ruas iluminadas, era uma escuridão, tochas nos postes para iluminar um pouquinho, e ele estava ali em casa, na casa dele, cuidando do filho. Alguém bate a porta, era uma mãe desesperada, querendo que ele fosse atender a filhinha dela, que também estava ardendo em febre. A esposa do Dr. Bezerra disse, poxa, você vai? Falou, eu vou. Porque enquanto eu cuido da filha dela, Jesus cuida do nosso filho. E ele atravessou aqueles morros, venceu distâncias, subiu, desceu, chegou em uma comunidade carioca, lá ele conseguiu dar os medicamentos necessários, e a criança daquela mãe desesperada melhorou. Quando ele chegou em casa, um silêncio, já pensou o pior. Sua esposa então chega e fala, ó, a febre passou. Então, quer dizer, nós ganhamos advogados. Sempre que nós praticamos o bem, nós ganhamos advogados. Eu não me lembro qual autor disse uma vez que a melhor forma de fazer amigos é quando nós praticamos o bem, pois aquele parente desencarnado, daquela pessoa que nós ajudamos, se sente devedor em relação a nós. Então nós ganhamos advogados. É sempre assim. Eu cortava cabelo com um rapaz que jogou bola há muito tempo no Botafogo, e hoje corta cabelo, e ele é muito bonzinho, tostão. Ele fala que, de fato, as pessoas batem na porta, ele atende, ele ajuda todo mundo, porque ele sabe que ali tem uma mãezinha, um paizinho, do outro lado da vida, que olha preocupado por aquele filho, né? Eu trabalho hoje na assistência social de Ribeirão, e eu escutei essa frase de um outro funcionário,
Falou, a única diferença entre a pessoa em situação de rua e nós é uma só. Ele caiu. Nós não. Só que nós passamos por situações. Também estamos sujeitos a cair. Eu me lembro bem de um senhor, professor universitário em Uberlândia. Ele um dia, na época da pandemia, algumas televisões fizeram reportagem disso, de um senhor que estava com uma mala na rua Amador Bueno. E dentro dessa mala tinha muitos e muitos livros. O que aconteceu para ele cair? A esposa desencarnou. E ele começou a beber, e não queria envergonhar as filhas que moravam em Uberlândia. O que ele fez? Veio para Ribeirão. Porque aqui ele poderia utilizar do álcool até se sentir confortável e motivado a recomeçar. Então as pessoas caem. E escutando algumas histórias dessas pessoas que vivem nas ruas, a gente escuta de tudo. Ah, usa droga? Muitos. É álcool? Muitos. Só que a maioria esmagadora caiu. Em algum momento passou por alguma situação, não teve força para se recuperar. Nós, às vezes, passamos por situações e temos uma estrutura familiar, temos pessoas à nossa volta que não deixam a gente cair. Mas cada um tem uma força, né? O Chico uma vez foi indagado, Chico, por que você, ao invés de dar o peixe, não ensina o outro a pescar? E ele disse, muitas pessoas não têm força sequer para montar o anzol, colocar na vara e ficar ali esperando o peixe, quanto mais para pescar. Então, os fortes ajudam os fracos, né? É isso. André Luiz também foi a mesma coisa, né? Ele passou por várias situações difíceis, ele foi uma pessoa muito austera, orgulhosa, e na sequência, já no plano espiritual, ele começa a observar as coisas e tem um despertar magnífico, e ele diz que toda noite tem aurora e toda prova tem limite. Deus não manda o frio sem antes nos mandar o cobertor. Deus nos prepara para as situações, né? A gente enfrenta as situações, a gente vence as situações. Eu sofri um assalto, vai fazer 3 anos, e ficaram na época algumas sequelas, né, muito medo. Passa, né? Hoje não tem nenhuma coisinha em relação àquele receio que eu fiquei lá no passado, né? E pelo contrário, né? Até interessante te falar, porque na época me perguntaram, você perdoou a pessoa que fez isso? Eu perdoei, porque foi uma pessoa que, por alguns segundos, a minha vida dependia dele, e ele não atirou. Eu me apeguei a isso e realmente consegui ter um sentimento legal em relação a ele. E outra coisa, na delegacia chega a esposa com uma filha de colo, uma bebezinha. Eu falei, poxa, eu já tinha uma em casa, minha esposa ia ter a segunda, né? E aquele rapaz não teria essa oportunidade de curtir a filha. Então, assim, são olhares, né? São olhares. Emmanuel diz que tudo passa no tempo de Deus, não no tempo da nossa aflição. Joana de Ângeles, a dor é transitória, o aprendizado é eterno. Dr. Bezerra, nenhuma lágrima fica sem resposta na justiça divina. E ele diz ainda, né, diante das dificuldades, não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. O próprio Jerônimo Mendonça, né, Ana, viveu aqui em situações completamente complicadas, em uma maca hospitalar, durante décadas, uma artrose que fez com que, com os anos, ele perdesse todos os movimentos do corpo, não conseguia mexer as mãos, não conseguia mexer os pés, as pernas, era só do pescoço para cima. E aí ele foi perdendo a visão, ficou cego dos 2 olhos. E mesmo em uma cama,
sem enxergar nada. Ele conseguia fazer palestras por Minas Gerais, por estado de São Paulo, vários lugares diferentes. Os amigos o levavam de Piruacombe. Ele fundou os centros espíritas, instituições de caridade na sua cidade, e ele deixou a lição que quem não trabalha, dá trabalho. Um dia ele chegou com uma era muito sangue, né, uma hemorragia muito grave, e o médico disse que ele estava por um fio. Então a família o levou até Uberaba de avião, porque não daria tempo de carro. Ele foi de avião, ele tinha muitos amigos, né? E um desses amigos tinha um avião, e ele foi. Chegou no Chico, o Chico recebeu com todos os trabalhadores e disse: veja se não é uma rosa vermelha, porque ele estava envolto em um lençol antes branco, mas dada a hemorragia, aquilo ficou ensanguentado. Então o Chico disse: veja se não é uma rosa vermelha, vamos beijar essa rosa, mas com cuidado para a rosa não despetalar. E aí todos os trabalhadores começam a beijar o Jerônimo. E aquilo é uma transfusão fluídica. É como um passe. Imediatamente a hemorragia cessa. E aí ele fala: Chico, mas e aí? O médico disse que eu estava por um fio. E o Chico diz: no seu caso, o fio é de aço, pois o trabalho no bem engrossa o fio da vida. No seu caso, você acreditou, você adquiriu a síndrome do COI. Ele falou: o que é isso? As pessoas diziam: coitadinho do Jerônimo, coitadinho do aleijado, coitadinho do ceguinho, coitadinho disso, coitadinho daquilo. E ele acreditou que ele era um coitadinho. Foi onde a doença se instalou. Nós não somos coitadinhos. Nós definitivamente não somos coitadinhos. Nós estamos aqui porque Deus acredita no nosso potencial, né? Até essa outra frase: se a divina providência não acreditasse em tua capacidade de elevação e refazimento, já teria caçado as tuas possibilidades de serviço na terra. Frase de Emmanuel. Todos nós temos potencialidades. Todos nós estamos em um nível relacionado a cada uma das coisas. Por exemplo, eu sou bom em algo, mas sou péssimo em outro aspecto. E nós somos assim, né? Nós estamos evoluindo em todos os quesitos, né? No último IBGE que eu fiz, eu tinha 1.348 defeitos. É muita coisa, gente. A gente tem muitos defeitos a corrigir. É muita coisa. Mas nós não somos coitadinhos. Nós temos poderes para melhorar isso. Quando nós oramos, por exemplo, eu vou dar uma última lição aqui para encerrar. O Moacir Franco, eu adoro essa história, então por isso que eu sempre conto essa história. O Moacir, ele foi deputado, né? Antes de ser deputado ele foi artista, ele tinha os programas de televisão, os programas de calouros, uma série de coisas, anos 70 e tal, e ele resolveu entrar na política, e ele disse que foi a grande burrada que ele fez na vida, porque ele saiu da política com a pecha de político. Então os programas de TV não o convidavam mais. Ninguém queria mais saber do Moacir. Moacir já não era o artista, ele era o político. Então a imagem dele levou um certo tempo para ser corrigida, né? Para ser melhorada. E ele estava ali trabalhando quando desce e pelo que descem. Ele diz dessa forma: estava num circo em Guarulhos, uma noite de domingo muito chuvosa, uma noite fria, poucas testemunhas naquele circo e ele cantando para pouca gente. De repente entra uma pessoa alta, quase 2 metros de altura, completamente ensopada, dentro daquele picadeiro, e diz: seu Moacir, pois não, eu queria gravar uma música sua. E ele estava imaginando que fosse Milagre da Flecha, Distante dos Olhos, Balada 7, Seu Amor Ainda é Tudo. E ele falou: poxa, ele nem lembrava que música era aquela que ele havia escrito a letra.
Ele falou, tá, tudo bem, qual que é seu nome? João Mineiro. Então, era um homem alto, quase 2 metros de altura, ensopado, que ele não conhecia. E ele falou, passa amanhã no meu escritório, a gente assina, tá tudo certo. E ele disse que aquele homem saiu do picadeiro saltitante e sumiu novamente na escuridão. E ele ficou ali no que ele diz ser a noite mais triste de sua existência. E aí ele completa, pois bem, aquele disco de João Mineiro e Marciano vendeu mais de 2 milhões de cópias, ganhou o disco de platina, e o nome do Moacir voltou a ser respeitado graças àquela pessoa que ele não conhecia, que era o João Mineiro, e ele fala que a vida dele estava começando novamente, e ele finaliza dizendo que quando a noite está mais escura, é porque está perto de amanhecer. Todo mundo aqui passa por momentos de dificuldade, todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, temos as nossas dores, temos os nossos instantes ali de dúvida, todo mundo. Se nós não fôssemos assim, não estaríamos na Terra mais, né? Somos seres equivocados, falhamos, e quando falhamos, isso é muito bom, porque nos proporciona uma sensibilidade maior, faz com que a gente ganhe em humildade, porque nós passamos a reconhecer que quando o outro errar com a gente, peraí, eu também erro. Então é bom errar às vezes. A gente para pensar e fala, poxa, eu também erro. E aí quando o outro errar, seremos mais maleáveis, seremos mais tranquilos em relação à dor do outro, em relação à falha do outro, né? A vida não é um grande arco-íris, realmente é um palco de dificuldades, né? As encarnações são solidárias, e no fim das contas, sou eu enfrentando eu mesmo. Você enfrentando você, ela enfrentando ela, e todo mundo se enfrentando a si próprio, né? Porque é esse o sentido. É começar a deixar aquela roupa suja aqui na Terra, para quando a gente desencarnar sem aquela bagagem que não é legal, né? E eu não estou falando em relação a algo específico. Todo mundo conhece as próprias fraquezas. É deixar essas fraquezas para cá, né? De certa forma, levar a vida a sério, mas sem levá-la tão a sério, porque Deus não nos leva tão a sério. Nós somos seres imperfeitos e Deus sabe, né? Eu li em uma das obras, eu não me recordo se é alguma obra do Richard Simonetti ou não, que fala que Jesus não precisava perdoar, porque ele compreendia. Ele compreendia. Ele falou, o Judas ele peca, da natureza dele, ele erra. Então ele não tinha que perdoar. Ele compreendia as pessoas. Alguém jogava uma pedra, ele falava, o José é assim, coitado, ele é a natureza dele. Então ele compreendia. Ele não guardava aquela coisa, aquela raiva, aquele ressentimento que muitas vezes a gente guarda, né? Muitas vezes a outra pessoa deixa um lixo em nós e a gente vai ali, planta um vaso em cima do lixo e começa a cultivar aquele lixo. A gente não deixa aquele lixo ir embora. Quando nós perdoamos, é pegar aquele lixo dentro de nós e colocar na rua para o caminhão de lixo passar e pegar. A gente guarda aquele lixo dentro de nós. A gente não perdoa. Eu escutei de um palestrante uma vez que disse que viver algo ruim pode ser inevitável, mas reviver é opcional. A gente muitas vezes revive aquilo, né? A gente vai revivendo, a gente vai mantendo aquela coisa, né? E aí quando nós não perdoamos, é como se a pessoa que tentou contra nós dormisse do nosso lado, tomasse banho com a gente sonha com a pessoa, a gente está no domingo assistindo futebol, a gente lembra da pessoa, é como se a pessoa estivesse ali, a gente assiste um filme com a esposa, com o marido, e a gente lembra da pessoa, é como se aquela pessoa estivesse ali, tudo porque a gente não perdoa, né? E aí é um tal do sofrimento voluntário, não é
involuntário. As coisas que acontecem conosco no dia a dia, muitas vezes são involuntárias, mas o mal que nós praticamos contra nós próprios é um sofrimento voluntário. Mesmo assim, isso também passa, porque em uma hora ou outra a gente desperta, cada um desperta em algum sentido da vida em determinado momento, mas as coisas passam. Moacir achou que a vida não tinha mais jeito. Tantos outros acharam que a vida não tinha mais jeito. E a vida sempre começa de novo. Obrigada, Davi. Muito boas suas palavras, as suas reflexões, trazendo coisas, né? Humanizando aí a sua vida para nós, né? Então, muito interessante, muita gratidão, viu, Davi? Essa conversa, né? Que traz para a gente uma leveza e atinge os nossos corações, né? Porque quem não passa, não é verdade? Quem não passa? Obrigada, amigo. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Nós já estamos com o nosso anjo da guarda. E quem o desejar pode fechar os olhos. E nós que viemos buscar a palavra do palestrante, as reflexões, nós que viemos buscar o passe, a boa energia, nós também podemos doar o melhor de nós, aquilo que a gente exterioriza através de um fio que sai do nosso centro de força cardíaco. E esse fio, ele se junta com os fios de cada um de nós e vai formando um tronco frondoso que vai sendo direcionado agora para o hospital espiritual aqui do Fonte Viva, que funciona aqui em cima desse salão. Todos aqueles que estão em tratamento nas nossas listas de vibrações, todos aqueles que trazemos na nossa mente, no nosso coração, possam ser envolvidos nesse fluido nosso, amoroso, para ajudar a espiritualidade, a ajudar esses nossos irmãos. Que possamos também irradiar para cada um de nós, para aqueles problemas que nós não contamos para ninguém, esvaziando a nossa alma e enchendo de luz, que possamos continuar as irradiações para os irmãos que se encontram nos lares, nos nossos, de parentes e amigos, os lares dos nossos irmãos em Cristo, aqueles lares espirituais dos parentes e amigos que viajaram mais cedo, levando esperança, levando paz, levando conforto, levando alegria. E que possamos continuar irradiando para os irmãos que se encontram nos hospitais, passando aí pela experiência da dor, que abre as ferramentas que trazemos em nós, o nosso selo crístico, para ajudar a espiritualidade a nos ajudar. Que essa nossa energia de cura possa nos ajudar também a curar o nosso espírito, perispírito e corpo físico. E dessa forma, aqueles que desencarnarão possam ser levados pela equipe espiritual até a família espiritual que os espera. E após um breve espaço de tempo,
a aprender a trabalhar como espírito, a estudar, a estagiar e dessa forma preparar uma nova jornada reencarnatória para cada um. Que possamos continuar irradiando para os irmãos que se encontram em casas de repouso, em casas de apoio, em orfanatos, em casas de saúde mental, nossos irmãos das penitenciárias, aqueles nossos irmãos em situação de rua, todos esses, na solidão das suas almas, possam receber de nós a energia para aplacar essa solidão que eles sentirão em forma de um bem-estar repentino, de um ânimo novo brotando nos seus corações. Que possamos continuar as irradiações para os nossos irmãos que estão nos governos, em todas as esferas dos governos, precisando tanto das nossas preces, tão desarvorados quanto nós mesmos, mas com a ferramenta do poder, com a ferramenta do dinheiro, ainda como todos nós, egoístas, orgulhosos, muito sujeitos a errar novamente. Talvez esses irmãos já estiveram nesses lugares e falharam, e Deus deu outra oportunidade. Que possamos pedir a Jesus, o médico das nossas almas, que envolva os nossos irmãos que estão em guerra, em zonas de conflito, a todos aqueles que passam pelas desencarnações coletivas, para que sejam recebidos pelos emissários do Cristo com todo amor, preparando um lugar após esse trauma dolorido. Pedimos a Jesus que envolva os nossos irmãos de catástrofes naturais, de desencarnações coletivas, envolvendo a cada um no seu amor. E por último, pedimos a Deus, o nosso Pai, o Criador de tudo e de todos, para que uma faísca do seu amor possa abrasar toda a terra e em volta dela. E nesse momento, nós vamos fazer o nosso passe coletivo para aqueles que estão em casa e aqueles que continuam aqui, receber essa boa energia. Bem-vindos à sala de passe do Fonte Viva. Vamos realizá-lo para serenar a nossa alma e o coração, elevando o pensamento ao Pai Maior, com fé. Respire lentamente e profundamente, relaxando. Relaxa, mentalizando em torno de nós luzes coloridas e energias divinas. Roguemos a Deus a presença de missionários do Cristo, trazendo auxílio. O passe inicia-se pela limpeza de pensamentos infelizes, gerados pelas aflições do dia a dia. Visualizemos a equipe espiritual em volta de nós, higienizando o perispírito de todas as energias negativas, retirando-as de forma definitiva.
Mentalizemos estes sentimentos, sendo retirados como folhas secas ao vento, levando para longe, muito longe, do nosso coração e da nossa vida. Agora, sentindo-nos renovados, livres das amarras, das aflições, do medo, da desarmonia, nós iniciamos o recebimento dessas luzes fortalecedoras. Imaginemos agora essas luzes entrando em nós, para fortalecer a vontade e o equilíbrio das emoções. Percebamos neste momento energias de confiança, paz íntima que acalma a alma. Agradecemos a Deus por tudo que nós recebemos. Agradecemos aos trabalhadores espirituais dessa casa, na figura do nosso mentor. Agradecemos a equipe encarnada, que tão amorosamente doa o seu melhor. Agradecemos a equipe de informática, Felipe, o André, a Roseli, que permite que essas palestras, os estudos, cheguem bem longe do Fonte Viva. Agradecemos a equipe de evangelizadoras, a Bia, a Melissa, a Aline, preparando as nossas crianças para o futuro, para ser cidadãos do futuro, muito melhor que nós. Também agradecemos a diretoria da casa, que confia no nosso trabalho. Agradecemos aqueles que chegaram antes de nós, que levantaram essas paredes, esses tijolinhos, que nos ensinaram a trabalhar com amor, a receber com amor a todos aqueles que adentram a nossa casa. E dessa forma, de almas agradecidas, nós pedimos por cada um de nós, pedimos por cada um que passa por provas e expiações, pedimos para o nosso mundo, que se a gente olhar bem de perto, só melhora, porque os homens estão melhorando, apesar de não aparecer. E assim, amigos, nós vamos nos despedindo aqui do pessoal online, que está colocando aqui o seu boa noite, o agradecimento. E vamos pedir para o Felipe colocar o quanta luz, fluidificando as nossas águas, dando mais um remédio para cada um de nós. Que Jesus os abençoe, que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente,
Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo.